A Hora da Startup é uma parceria entre o Movimento Grink e a Luneta. E aí, galera, tudo bom? Vocês são corajosos, hein? Tá aqui com essa greve toda. Não tá tendo gasolina, mas o pessoal veio. Bom, o pessoal me convidou aqui para vir fazer uma palestra sobre gamificação. Então deve estar se perguntando o que é isso. Quem que tem alguma ideia do que é aí? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão, não? Nunca ouviu falar? Ah, você ouviu, né? Legal. Bom, eu vou começar isso aqui com um joguinho de adivinhação, tá legal? Eu quero que vocês façam o seguinte: imagine uma pessoa jogando um jogo de celular, de computador, videogame e tal. Que tipo de pessoa vem na cabeça de vocês? Imaginaram? Ó, acho que alguns de vocês vão ter pensado uma coisa assim, né? Quem tiver filho provavelmente pensou uma coisa desse tipo. Outros vão pensar uma coisa mais ou menos assim, né? Meio nerd e tal. Ou também, sei lá, quem estava na arena de esportes ali vai ter pensado uma coisa desse tipo. Né? Né? Pessoalzinho da SK, legal. Quem pensou uma coisa assim? Alguém pensou? Você pensou? Ah, sei. Uma coisa interessante, né? O pessoal costuma achar que jogos é coisa de criança. Coisa de adolescente, moleque e tal. Não dá para estar mais errado. 3/4 dos brasileiros, 3 em cada 4 brasileiros jogam jogos eletrônicos. E na real, se for ver bem, 60% dos jogadores de jogos eletrônicos são mulheres aqui no Brasil. O pessoal sempre acha, não, deve ser homem. Não, principalmente mulheres aqui. E no mundo, 13% são mulheres entre 35 e 50, enquanto só 12 são entre 20. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no mundo tem mais mulheres adultas que jogam jogos eletrônicos do que homens adolescentes. Estranho, né? Ou talvez não. Tem gente aí que pode ser que trabalhe com jogos e já sabia disso. Isso mostra que todo mundo é um gamer em potencial. Né? Todo mundo é capaz de aproveitar jogos, de se divertir com jogos. Todo mundo tem essa capacidade. E, portanto, todo mundo é suscetível aos efeitos da gamificação. Mas o que é gamificação, então? O que é esse negócio de gamificação? Gamificação é você pegar um contexto meio chato, meio sem graça, assim, um conceito que não seja de jogos, e colocar elementos, mecânicas de jogos, mesmo com... colocar elementos, mecânicas de jogos para esse mesmo contexto, e deixar ele mais interessante, aumentar a motivação. Fica meio nebuloso o que isso significa, né? Putz, o que são elementos de jogos? Vamos ver um exemplo prático? Vou mostrar um jogo aqui e vou mostrar 3 mecânicas deles, que vocês vão reconhecer ou não, mas que vai ficar claro o que são mecânicas. Esse aqui é um jogo chamado Summoner's War, é um jogo razoavelmente conhecido aí pela galera de jogos mobile. É um joguinho em que você coleciona monstros e você treina esses monstros para lutarem entre eles. Primeira mecânica que eu quero mostrar para vocês, mecânica de missão diária. A mecânica em que, se você entra todo dia no jogo, se você entra todo dia no aplicativo, você vai ganhando prêmios, progressivamente. Então você tem vontade de entrar todo dia, porque aí você não perde prêmio. Outra mecânica de levels. Na verdade, isso aqui tem um monte de jogo, né? Você vai subindo de níveis no jogo, e com isso você sente uma progressão. Você sente que está crescendo, sente que, putz, esse tempo que eu estou gastando está servindo para alguma coisa. E uma outra mecânica é uma mecânica que é um efeito cassino, efeito de aleatoriedade, que é coisas desse tipo aqui. Você pressiona um botão, ele vai girar uma roleta e você ganha uma recompensa. Então essas mecânicas são bastante comuns em jogos eletrônicos. Você costuma ver bastante isso em vários jogos eletrônicos. Então essas mecânicas aqui, como é que você faz para usar elas em coisas que não são jogos? Tá, interessante no jogo, mas e fora? Bom, vamos dar um exemplo. Digamos que você quer aprender um novo idioma, certo? Então, ou você tem uma empresa que ensina novos idiomas para as pessoas. É o caso do Duolingo. O que o Duolingo faz? Ele coloca níveis de
nos quais você vai progredindo e conforme você vai aprendendo, e conforme você cresce, você vai ganhando pontos que você pode usar para trocar por aulas que você acha interessante, tipo uma aula de como dar cantadas em francês. Acho que é uma aula interessante. Assim. Eu gostaria dessa aula. Outra coisa que você pode fazer é incentivar crianças a se comportarem. Não sei, não tem tantos pais aqui, ou se tem. Criança não escova o dente, criança não arruma, não faz a lição de casa. O que você faz? Você mata a criança? Não, não dá, né? Então, o que você faz? Como é que você incentiva a criança? Tem um negócio chamado gráfico de estrelas. Como é que isso funciona? Funciona assim. Você tem as colunas, que são os dias da semana. Você tem as tarefas nas linhas. Quando a criança vai lá e faz o que ela tem que fazer naquele dia de tarefa, ela ganha uma estrelinha. E ela, quando ela chega num número de estrelinhas, ela ganha um presente. Então, por exemplo, o Jack ali quer ganhar um carrinho de brinquedo quando ele chegar em 14 estrelinhas. Eu ia ser a pessoa do sorvete aqui, eu prefiro sorvete. Bom, não é só a criança que se comporta mal, né? Motoristas também se comportam mal, passam da velocidade e tal, né? Ou então, sei lá, fazem greve, enfim. Isso aqui é um radar loteria. O que é um radar loteria? Radar loteria que tem lá em Estocolmo, na Suíça. Como é que ele funciona? Funciona da seguinte maneira. Se você passa da velocidade, passa acima da velocidade, normal, você toma multa, né? Mas se você passa abaixo da velocidade, você entra numa competição, você entra numa loteria para ganhar o dinheiro das multas. Então, olha só que legal. Você, né? Eu vou ter vontade de ir devagar, porque vai que dessa vez eu ganho. Vai que dessa vez eu ganho. Pô, legal. Mas por que isso funciona? Né? Por que esse negócio funciona? Isso funciona pelo seguinte motivo. Não se assustem. Tá? Isso aqui está dizendo que comportamento é igual a motivação vezes felicidade. Ou seja, o comportamento que a gente tem, a maneira como a gente se comporta, depende de quão motivado a gente está e de quão fácil fazer aquilo é. Certo? Então, se tem uma coisa que é muito difícil, você precisa estar muito motivado. Se tem uma coisa que é fácil, você não precisa de tanta motivação assim. Então, essa aqui é a ideia. A gamificação ela vai trabalhar na motivação. Ela vai fazer com que você esteja mais motivado de uma maneira ou de outra a tomar aquela ação. Em negócios, isso é muito interessante. Eu vou falar, poxa, eu quero que as pessoas entrem mais no meu aplicativo. O que eu vou fazer para que as pessoas entrem mais no meu aplicativo? Eu vou colocar alguma coisa de missão diária, por exemplo. Né? Eu quero que as pessoas interajam mais umas com as outras. Tem um exemplo de missão diária também do Snapchat. Quem conhece o Snapchat aqui? Tem uma coisa no Snapchat chamada de Snapstreak. O Snapstreak funciona assim. Todo dia, se todo dia você manda um snap para uma pessoa, manda uma foto, né? No Snapchat, um snap é quando você manda uma foto para uma pessoa, ou um texto. Todo dia que você manda um Snapchat para uma pessoa, um snap para uma pessoa, e ela manda outro snap para você, o seu Snapstreak vai aumentando. Né? Você tem uma numeraçãozinha ali, um foguinho, e essa numeração vai crescendo. Então, os dias seguidos em que você vai fazendo o Snapstreak, você vai aumentando esse número. Se você para, você perde. Então, as pessoas não querem parar. Tem um nome para esse tipo de motivação. Esse tipo de motivação é evitação. Sim, isso é uma palavra. É quando você quer evitar que alguma coisa aconteça. Mas tem vários outros tipos de motivação também. Isso aqui assusta mais que o outro até, né? É meio grande, calma. Isso aqui é um framework de um cara que eu me baseio muito, essa palestra é bastante baseada no TED Talk dele, que é o Yokai Shao. O Yokai Shao, ele criou um framework, uma ferramenta, que ela divide a motivação humana em 8 grandes áreas, certo? Então, tem a área de bem maior, empoderamento, influência social, imprevisibilidade e assim por diante. São vários tipos de motivações diferentes. E eles têm características diferentes que podem ser usadas em situações diferentes. Então, por exemplo, se você está tentando fazer uma venda, um vendedor,
ele quer que a pessoa sinta uma urgência em comprar aquilo, não é mesmo? Vai falar, putz, não, você tem que comprar agora, porque se você não comprar, o gerente vai mudar de ideia desse desconto, tal. É aquela ideia de, putz, vou tentar colocar uma sensação de urgência na pessoa. Isso é um tipo de motivação que a gente chama de evitação de novo. Certo? A pessoa quer evitar perder aquela chance de comprar o produto. Ela quer evitar perder aquela barganha, não é mesmo? Outro tipo de motivação por urgência é o de escassez. Quem aqui já foi em show de banda que gosta, sei lá, tem uns metaleiros aqui, não? Pessoal roqueiro, sei lá. Vai ter um show de uma banda que você gosta, certo? Você não quer perder de maneira nenhuma esse show. E aí acabou de começar a venda dos ingressos. Você sabe que o ingresso vai acabar, porque é aquela banda enorme, sei lá, Aerosmith. Aerosmith está aqui, eu quero assistir o show, o ingresso vai acabar. Sua motivação para comprar aquilo é uma motivação de escassez. Certo? Você sabe que ou eu compro agora, ou eu vou perder a chance. Mas esses são motivadores que a gente chama de black hat. Tá? Tem os motivadores que são os white hat, em que você se sente bem com o que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu comprar um determinado produto, parte da receita vai para as crianças na África. De alguma maneira, isso te faz se sentir melhor. Fala, putz, quero então comprar esse produto e não o outro. Mas isso não te dá uma sensação de urgência, isso só te dá uma vontade a mais. Claro que isso aqui é muito mais extenso, mas a ideia é que todos esses tipos de elementos de jogos, mecânicas de jogos, eles estão aqui em volta das 8 grandes motivações, se enquadram de uma maneira ou de outra em uma dessas motivações. E é assim que, na prática, você realmente constrói uma gamificação. Pessoal, quem tiver dúvidas, perguntas, alguma coisa, não sei se a gente está com tempo para responder. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Bom, informações de contato aqui, se alguém quiser. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal.